Gostaria de começar lendo Isaías, capítulo 52. Vale lembrar que esse capítulo foi escrito em torno de 700 anos antes da morte de Cristo. 52, versículo 13. Nós vamos entrar também pelo capítulo 53. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a um matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Essa passagem é a passagem que nos fala de Cristo, uma passagem profética. Essa passagem é um quadro pintado por Isaías, uma profecia. E nós vemos, agora já cumprido, nós vemos a face daquele a quem Isaías pintou esse quadro, é a face de Cristo. Nós vemos agora a revelação, nós tivemos a revelação aqui, 700 anos antes da morte de Cristo, e na morte de Cristo nós temos
a consumação dessa profecia. Só para caráter de curiosidade, os israelitas, os judeus, não gostam de ler esse trecho nas sinagogas, porque fica claro, eu acredito para eles, que fala do Messias, embora eles digam que não, porque o seu coração está endurecido. Nós vamos poder ver aqui, e depois nos evangelhos. No versículo 13, que nós lemos no capítulo 52, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Nós vemos que essa pessoa de quem o profeta estava falando, de quem Deus estava, a quem Deus estava se dirigindo, seria uma pessoa engrandecida, uma pessoa elevada e muito sublime. Nós vemos que essa pessoa iria padecer, no versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Esse mesmo servo ia passar por um sofrimento que jamais alguém teria visto, jamais alguém teria observado. Nós vemos que ele estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, mais do que uma simples doença. Nós vemos a pessoa fica desfigurada, essa pessoa, esse que seria engrandecido, elevado e muito sublime, teria que passar então por uma humilhação mais do que qualquer um dos filhos do homem já havia passado, mais qualquer um dos mortais de nós aqui presente haveria passado. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Aqui nos falam da salvação de muitas nações. Essa obra então de humilhação e de engrandecimento traria salvação a muitas nações. Mas o que nós lemos no capítulo 53 é a descrição, então, da pessoa de Cristo. E Isaías fica pasmado, porque no primeiro versículo ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Senhor, e a quem foi manifestado o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem daria crédito a essa pregação? Quem daria crédito a essa pregação, inclusive do povo de Israel? Quem daria crédito a essa pregação de uma pessoa morrendo numa cruz, desfigurada, sendo humilhada? Isaías fala, mas essa pregação, quem vai dar ouvidos para ela? E a quem vai ser revelada essa salvação? Quem vai querer ouvir essa salvação? Nós vemos no versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Quem vai querer ouvir uma pregação? O salário do pecado é a morte, nos fala em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Essa passagem nos fala de sofrimento, nos fala de morte. Quem gosta de ouvir de sofrimento e de morte? Quem gosta de ouvir de pecados que é culpado e que merece ser castigado? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? Essa história, para os judeus e para muitos de nós atualmente, faz-nos pensar como um braço forte de Deus pode trazer um Salvador assim tão fraco que acabou morrendo numa cruz. Esse braço do Senhor que foi estendido, que nós vemos
O Senhor Deus nudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. O seu santo braço, então, foi para mostrar um Messias em fraqueza? Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito naquele próprio tempo? No tempo de Isaías, no tempo do próprio Cristo, nós vemos quem deu crédito à pregação. Hoje, o Evangelho está sendo pregado. E quem dá crédito a essa pregação? Que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Quem dá crédito a isso? Um homem morrendo em fraqueza numa cruz? Aí que nós vemos a sabedoria de Deus. Deus não é homem, nós somos homens, criaturas de Deus. Deus não é homem. Deus proveu um meio de salvação. E esse meio estava em seu Filho, seu único Filho. Eu vou ler em 1 Coríntios. Pode segurar lá em Isaías. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse é o braço poderoso do Senhor. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Embora ele foi crucificado em fraqueza, nós vemos, Deus Todo-Poderoso estava com o seu braço ali nessa obra. Versículo 2 do nosso capítulo. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Como raiz de uma terra seca, nós vemos no capítulo 11, a raiz de Jessé, do tronco de Jessé. Da linhagem de Davi viria esse Messias. Mas onde estaria a linhagem de Davi? Talvez esquecida. Aquele tronco, do tronco, quem já teve a oportunidade de ver um tronco caído, brotando um rebento? A linhagem de Davi já estava enfraquecida, quase que esquecida. Mas Deus havia feito uma promessa. Deus havia prometido que da raiz de Jessé, da geração de Davi, haveria de aparecer o Messias. E quando todos talvez já estivessem esquecidos dessa raiz de Jessé, eis que sobe um renovo perante o Senhor, como uma raiz de uma terra seca. O que nós podemos pensar? Uma plantinha crescendo numa terra seca. O sol castigando-a. A chuva não caindo. O solo não ajudando. Como raiz de uma terra seca. Uma terra seca. Será que havia alguma coisa de interessante quando Jesus pisou ali nas terras de Israel? Será que aquele povo estava um povo receptivo? Será que as condições que ele iria achar ali seriam ótimas para crescimento? Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Por quê? Nós
nós lemos hoje que Deus, sendo riquíssimo, se fez pobre por amor de nós. Será que esse Messias haveria de vir de uma maneira toda imponente, o homem forte, bonito, rodeado de anjos, caminhando por esse mundo, dizendo: eu sou o Messias prometido? Não, esse Deus tinha que se despojar. E começar, será que Deus quis ser humilde? Ele nasceu numa manjedoura. Não tinha nem lugar na estalagem, como nós lemos hoje. Será que Deus queria ser humilde? Ele já tinha que se despojar das suas vestes reais. Ele tinha que deixar, já lá na glória, tudo o que lhe pertencia. Então, nós vemos que ele nasceu de José, de uma família pobre, na Galiléia dos gentios. Numa manjedoura, não havia lugar para ele na estalagem. Então ele deixou, quando nós cantamos, deixou tudo no céu. Deixou a sua roupagem real e veio, se fez carne e habitou entre nós. De uma forma rica? Não, de uma forma mais humilde possível. Nenhuma formosura, nada que atraísse, nada que pudesse chamar a atenção, que alguém olhasse e dissesse: eis o Messias. Embora alguns tenham já, quando criança, tomado nos braços, como nós sabemos a passagem, e ter já podido desfrutar do Messias. Mas nós vemos que ele não foi bem recebido, como raiz de uma terra seca. Aquele povo de Israel que só falava, mas Deus falava, tinha os oráculos de Deus, tinha a palavra de Deus, mas estavam longe de Deus. As ovelhas desgarradas de Israel. Nós vemos várias passagens da rejeição desse homem. Veio para os seus e os seus não o receberam. Não havia lugar para ele na estalagem. Perguntavam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele foi morar em Nazaré. Nós vemos vários trechos onde procuravam matá-lo. Nem os seus irmãos criam nele. És samaritano e tens demônio. Apesar de ele ter feito sinais e milagres, a palavra nos diz: não criam nele. E finalmente gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Hei de crucificar o vosso rei. Nós não temos rei. Não, este não. Solte Barrabás. Nós vemos que atmosfera, que terra, que lugar inóspito Cristo veio. Nós não temos o relato dele, os 30 anos que ele viveu aqui nesse mundo. Mas o quanto que ele sofreu, o quanto que ele padeceu nesses 30 anos, vivendo no meio dessa terra. Uma terra inóspita, uma terra que ele havia criado, mas que agora estava um pouquinho diferente. Ou melhor, estava totalmente diferente. Tinha uma coisa que ele havia de tirar, que era o pecado. Então, esse renovo tinha uma promessa. Deus ia fazer crescer aquele renovo. E embora, mesmo rejeitado, mesmo num ambiente inóspito, aquele servo não iria falhar na sua missão. Aquele renovo havia de brotar, aquele renovo havia de crescer. E aquele renovo havia de frutificar. E como é que nós damos crédito à palavra de Deus hoje?
Nós vemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. E nós pregamos aqui hoje a Cristo crucificado. Cristo morto pelos nossos pecados. Aquele homem que foi rejeitado pelos seus. Isso é que nós pregamos. Nenhuma formosura. Nada. Nenhuma formosura. Será que a gente pode olhar para algumas faces aqui e poder ver alguma coisa de interessante, alguma coisa que atrai? Olhos azuis, talvez atraia. Olhos azuis, talvez seja atraente. Não havia nada. Um semblante bonito, é bem atrativo. Mas esse homem não tinha nada. Como pode, irmãos e amigos, mesmo os seus familiares, que moravam junto, que viviam junto, não poder crer nele? É a dureza do coração do homem. É Deus vivendo num ambiente inóspito. É o homem que não quer Deus. É o homem rejeitando a presença de Deus. É o homem odiando a Deus. O homem odeia a Deus. Nós vemos, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Será que ele não sabia de tudo isso? Nós vamos ver depois que ele sabia, e muito bem. Versículo 3, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era desprezado. Alguém aqui já sentiu alguma vez desprezo? Existe uma coisa que dói como um desprezo? Não posso nem exemplificar aqui, mas uma pessoa que a gente ama, de um dia para outro, nos despreza. É uma experiência dolorosa, mas ele era desprezado. Alguém aqui já sentiu alguém voltando a ele o rosto? Não querendo olhar para o seu rosto? Desprezando? Esse era Cristo. Aquele homem que estava ali na cruz também, desprezado. Não fizemos dele caso algum. Quem não gosta de ser notado? Todos nós gostamos de ser notado. Por muito ou por pouco, às vezes um pouquinho só, nós gostamos de ser notado. Nós gostamos de ser o melhor na classe. O professor, quando diz, fulano, você foi o melhor de todos, você tirou 10. Todos tiraram 2, 3, você tirou 10. Então nós gostamos de ser notado. Mas nós vemos, em muitas outras situações também, né? Nós vemos aqui que eles não fizeram caso algum de Cristo. Caso algum. Aquela pessoa, o Criador do próprio homem, o Criador de todas as coisas, que veio a esse mundo, se fez carne, se humilhou, foi desprezado, a tal ponto de virarem o rosto para ele, de não fazer caso algum. Imaginem vocês, depois de ele haver feito um milagre, dizer que ele era samaritano e tinha demônio. Como se sentia Jesus? Ele era homem também. Ele sentia, homem desprezado e homem de dores. E padecer na mão da sua própria nação. Pior ainda, na mão dos seus.
Mas no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse versículo nós vemos sendo cumprido, como muitos erroneamente interpretam esse versículo, nós vemos que o cumprimento dele se deu em Mateus capítulo 8. Ele não levou as nossas enfermidades sobre a cruz. A palavra nos diz claramente que ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Capítulo 8 de Mateus, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças? Aqui em Mateus 8, quando nós vemos ele curando as pessoas. Aqui nos fala que ele levou os nossos pecados. Ele levou as nossas enfermidades, ele curou as nossas enfermidades, ele sarou, curou os endemoninhados, ressuscitou a Lázaro quando ele estava vivo. Na cruz, Deus cuidou somente dos nossos pecados. Erroneamente, as pessoas interpretam como se Cristo tivesse levado sobre si as nossas enfermidades. Como se nós não tivéssemos mais enfermidades nenhuma. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Messias, então, haveria de substituir alguém. Ia ser uma morte substituta, uma morte vicária. Esse Messias que nós vemos aqui foi moído pelas iniquidades daquele povo. Esse Messias foi moído pelas nossas iniquidades. Como pode uma pessoa, como nós já vimos, Deus aceitava a substituição quando a pessoa pecava, ela podia levar uma vítima no seu lugar. O que ela tinha que fazer era reconhecer o seu pecado. O primeiro passo diante de Deus, reconhecer o meu pecado. Depois aquela pessoa que havia pecado, tomava uma vítima, um animal, levava diante do sacerdote e entregava para que o sacerdote sacrificasse em lugar dele. Isto quer dizer, como eu já disse, eu pequei, eu merecia morrer, mas Deus proveu um modo de escape para mim. Ao invés de eu morrer, morre esse animal no meu lugar. E aqui Deus estava realizando uma obra tal, que ele não estava tratando com o pecado de uma pessoa só. Ele estava tratando com as nossas iniquidades. As nossas iniquidades. Não é de uma pessoa. É coletivo. As nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo. O salário do pecado é a morte, como eu já disse. Alguém tinha que pagar com a morte. Tinha que dar a sua vida. Por causa do pecado, por causa do meu pecado, eu merecia receber de Deus, o salário pelo meu pecado seria a minha morte.
Mas nós vemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz, nos traz a paz. Com respeito aos meus pecados, esse sacrifício trouxe-me uma paz duradoura. Não é uma paz momentânea, é uma paz que Deus me dá. Paz com Deus, pelo sangue de Cristo, nós temos paz com Deus. Por esse sacrifício agora, uma paz eficaz, uma paz constante. Uma paz que é Deus quem dá. O homem estava longe de Deus, como nós vemos. Todos nós andávamos desgarrados. Mas Deus nos aproximou de novo. Deus nos trouxe perto. Deus quis sentir-nos bem perto dele, próximos, a ponto de tocá-lo. Agora, nós não vamos querer ficar na presença de Deus? Deus tirou todo o estorvo que havia, todo o obstáculo que havia, para que eu pudesse me aproximar dele. Deus me trouxe perto. Agora tenho proximidade. Eu não tenho mais medo. Eu tenho paz. Paz é eu poder entrar e sair tranquilamente de um lugar, sem ter medo, sem pensar que os meus pecados me trarão algum prejuízo, de forma alguma. Ele foi oprimido, versículo 7, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado a um matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós vimos os exemplos do Senhor Jesus, diante de Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes, e ele não abriu a sua boca. Ele não só foi levado ao matadouro, mas ele morreu no matadouro. Ele morreu ali na cruz. Ele deu a sua vida por nós ali na cruz, sem abrir a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Porquanto foi... Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Ele não teve uma morte natural. Podemos dizer que na mão dos homens ele seria assassinado. Não foi nada acidental. Ele foi cortado nos seus 33 anos. Por causa da transgressão do meu povo, diz o Senhor. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Aquele homem justo que não havia cometido nenhum deslize, cometido nenhum engano, nenhum pecado, foi julgado como um criminoso. Junto estava Barrabás, nós vemos, que havia cometido um homicídio. Ele estava sendo julgado junto com os criminosos, aquele que não havia cometido nenhuma injustiça, e nenhum engano havia saído na sua boca. Aquele que havia sido colocado entre dois ladrões. Puxa, mas que destino nós podemos pensar?
um homem justo, santo, sem pecado, que não havia feito nada de errado, foi condenado junto com o homicida, crucificado entre dois ladrões. Que humilhação é essa? O Senhor Jesus, um homem santo, sendo crucificado entre dois ladrões. Os que passavam diriam o quê? Aquele homem certamente é um assassino, certamente é um ladrão, certamente é um impostor, porque está tendo a mesma sorte do que aqueles outros estão tendo. Isso não é verdade, irmãos e amigos. Ele estava ali porque ele sabia que ele tinha que cumprir uma ordem. Nós vamos ver mais para baixo no versículo. A obra de Deus havia de prosperar em suas mãos. Nós vemos que Cristo ficou 3 horas naquela cruz. E ali naquelas 3 horas, Deus tratou com os nossos pecados. Aquele homem no meio entre dois ladrões, o justo no meio de injusto, foi contado, teve a sua sepultura com os ímpios. Um homem que não havia feito nada. Nós vemos então que Deus, nessas 3 horas, tratou com Cristo a respeito dos nossos pecados. Eu gosto de pensar naquela ideia de que essas 3 horas foram horas de trevas. Eu gosto de pensar na ideia de que a luz afugenta as trevas. Quando nós acendemos a luz aqui nesse salão, as trevas se dissipam, as trevas se vão. Mas eu não consigo pensar como é que as trevas conseguem dissipar a luz. Naquele dia, nós vemos em pleno meio-dia, em pleno sol a pino, fez-se trevas por toda a terra. A luz fugiu, dando lugar às trevas. As trevas fizeram com que a luz desaparecesse. A negrura dos nossos pecados estavam caindo todos em Cristo. Os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas injustiças, todos os nossos pecados, não ficou nada para trás. Não ficou nada daquela obra para trás. Deus não deixou nenhuma unha para trás. Deus estava realizando aquela obra. Deus estava ali fazendo com que aquele cordeiro substituto morresse em meu lugar, morresse no lugar de vocês aqui. 3 horas de trevas. A questão do pecado foi tratada de uma vez para sempre. De uma vez para sempre tratado a questão do pecado. Todavia o Senhor agradou o moê-lo fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Esse homem então tinha que morrer. Para expiar os pecados tinha que haver derramamento de sangue. Sem a morte da vítima, não havia expiação de pecados. Essa vítima tinha que morrer. Cristo tinha que morrer para que a sua obra fosse executada. O soldado feriu o seu lado e saiu sangue. O espinho, a coroa de espinho na sua cabeça. Nós vemos também trouxe o seu sangue, fez o seu sangue brotar. Que aparência desfigurada que nós vemos desse homem na cruz. Que aparência desfigurada. Mas o que
os doutores da lei não entendiam é que o Messias havia de padecer, mas que o Messias havia de ressuscitar também. Ele haveria de ser humilhado, seria crucificado em fraqueza, viria humildemente, mas seria engrandecido. Nós vemos no versículo 10, verá a sua posteridade. O que é verá a sua posteridade? Uma pessoa que está morta só vai poder ver alguma coisa depois dela ressuscitar. Aqui nos fala da ressurreição de Cristo. Verá a sua posteridade. Quem é a posteridade de Cristo? Quem é a minha posteridade? São os meus filhos. Quem é a posteridade de Cristo? Todos aqueles que o receberam como Salvador. Ele verá a sua posteridade. Vivo, ele havia de ressuscitar, porque foi aceito por Deus nessa obra que ele empreitou. Foi aceito nessa empreitada. Ressuscitou para poder ver toda a sua posteridade. Todos nós que aqui cremos em Jesus, somos a posteridade de Cristo. Ele estava pensando, sim, em obedecer a Deus, em levar essa obra a cabo. Mas também ele queria ver a sua posteridade. Ele estava pensando em mim, quando ele estava ali naquela cruz. Por que é que ele não desceu daquela cruz? É a pergunta que eu gosto de fazer. Por que é que Cristo não desceu daquela cruz? Desce daquela cruz, se és Deus. Agora e vem, desce da cruz. Os homens diziam para ele, desce da cruz. Você não disse que é o Messias? Você disse que é Deus? Desce da cruz. Não, ele estava pensando em mim. Ele não desceu daquela cruz porque ele estava pensando em mim. José Batista Pereira. Sabia o meu nome. No Ramasco também. Está reclamando. Estava pensando em mim. Por isso que ele não desceu da cruz. Verá a sua posteridade. Ele estava ansioso. Ansioso sim para passar aquelas horas. Mas ansioso sim para poder gozar da minha presença. Verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, vida eterna. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como nós vemos, que eu já disse, ele sabia qual era a vontade do Pai. O bom prazer do Pai. Porque nós vemos que ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Esse foi agrado do Pai. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Como prosperou, irmãos. Nós vemos a posteridade de Cristo. Nós vemos que o prazer de Deus em fazer com que Cristo se enfermasse, com que Cristo padecesse, tinha como objetivo, tinha como alvo a nós. Pobres pecadores, ovelhas perdidas e desgarradas. Sujeitos à perdição eterna. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, é a palavra de Deus. Não pereça. Deus não quer dar a salvação pela metade. Se Deus vai me dar a salvação é porque Ele não quer que eu pereça. E se Deus não quer que eu pereça, quem vai fazer com que eu pereça?
Deus está interessado na minha vida eterna. O prazer do Senhor é a minha presença, como nós lemos em Efésios. Versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Ele conhecia a vontade do Pai, ele conhecia a vontade de Deus, ele conhecia muito bem tudo que ele teria que vir fazer aqui nesse mundo. Com o seu conhecimento dele e de Deus. Dele e de Deus. Nós vemos que sempre o pai e o filho estão andando juntos. Não tem como eles andarem separados aqui. A não ser quando Deus vira a sua face. Quando, como Deus, o Senhor Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos que ele conhecia tudo isso. Conhecia até essa hora, sabia até dessa hora, quando Deus ia voltar o seu rosto para ele. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Satisfeito. O que essa palavra nos diz? Satisfeito. Quando eu estou satisfeito, bom, a primeira coisa que me vem em mente é depois que eu acabei de comer. Eu estou satisfeito. Satisfeito. Nada mais, não preciso de nada mais para tornar aquela coisa melhor. Eu acabei de comer, não estou precisando de mais nada, porque estou satisfeito. Eu não preciso de mais nada. Cristo ficou satisfeito com aquilo que ele fez. Ele não precisa mais nada, tudo da maneira que ele fez, como ele fez, a obra que ele fez, ele se sentiu satisfeito. E aquilo que Deus deu para ele, também ele se sentiu satisfeito. Pelo que, diz no versículo 12, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. O que nos fala aí de despojo? O despojo nos lembra de batalha. Quando havia uma batalha pela conquista de qualquer país ou qualquer cidade, logo após a batalha, eles repartiam, eles iam lá, despojavam as casas dos vencidos e tiravam tudo para si. E depois partilhavam, faziam a divisão de todo aquilo que eles conseguiam tomar. E aqui, se nos fala em despojo, nos lembra de uma grande batalha. Se nos fala de uma grande batalha, nos lembra também de um grande triunfo. Com quem ele repartirá o despojo? Quem foi o grande vencedor dessa batalha? Cristo. O grande Senhor vitorioso. E como nós somos co-herdeiros com Cristo, Ele vai dividir conosco esse despojo, essa alegria. Puxa, mas eu sou chamado de poderoso? A parte de muitos com os poderosos. Se Cristo é poderoso, agora eu sou poderoso também. Eu sou chamado de poderoso, porque Cristo vai dividir tudo aquilo que Ele conquistou comigo. Essa batalha está vencida.
Ou alguém tem dúvida aqui que Cristo ressuscitou, venceu a morte? Ele está aqui até dividindo o despojo. Quem consegue tomar o despojo de uma pessoa que não foi vencida ainda? Quem consegue numa luta tomar alguma coisa de mim enquanto ele não me vencer? Não me amarrar, não me matar? Ele venceu. Venceu o diabo e venceu a morte. E Deus nos deu grande despojo. A vitória é de Cristo. A vitória é de Davi e Golias. Mas todo o povo de Israel pôde gozar daquela vitória de Davi, quando ele venceu o gigante. Nós podemos gozar dessa salvação, nós podemos graciosamente, porque Cristo, de uma vez para sempre, já fez essa obra maravilhosa de salvação. Nós já temos tudo em Cristo. Nós já temos perdão, sabedoria, riquezas. Nós já temos tudo em Cristo. Paz. Cristo já está satisfeito conosco. E nós estamos satisfeitos com Cristo? Estamos satisfeitos com essa obra? Essa obra nos satisfaz? Ou nós precisamos de mais alguma coisa? Tem alguém aqui que pensa que pode fazer mais alguma coisa para Deus? Tendo em vista toda essa obra poderosa que Deus fez? Na pessoa de Cristo? Deus está satisfeito com o que Ele fez. Deus diz que já tratou o pecado de uma vez para sempre. Então essa profecia, nós podemos, aqui no Novo Testamento, podemos gozar daquilo que foi escrito há 700 anos antes da morte de Cristo. Graças a Deus que nós podemos gozar disso. Nós podemos não ver só o quadro, nós podemos ver a pessoa do quadro. Nós podemos ver a Cristo mesmo. Isto nos é um gozo, é um privilégio grande. Então eu queria deixar aqui o convite para aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus como seu Salvador, que possa recebê-lo como seu Salvador, que possa aceitar essa obra de substituição, porque foi Deus que determinou essa obra. E se Deus determinou e está satisfeito, eu também certamente vou ficar satisfeito. Eu tenho que ficar satisfeito com o que Deus fez. Tenho que ficar satisfeito com o que Deus quer me dar. Deus quer dar isso aí de graça. Deus não está pedindo nada de ninguém. Deus quer repartir o despojo comigo. O vitorioso foi Cristo. Mas eu vou sair ganhando também. Graças a Deus por essa vitória em Cristo. Podemos dar graça?